Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste 25º domingo do tempo comum, nós temos este evangelho onde Jesus ele fala aos discípulos esta parábola que nós acabamos de ouvir, sobre este administrador. O administrador é aquele que administra os bens de outra pessoa. E nós aqui na terra estamos fazendo justamente isso. O Senhor nos deu bens para que nós possamos administrar estes bens. Eles não nos pertencem. Se a gente tem aquela ideia, tudo é meu, é só meu e de mais ninguém, a gente está totalmente errado, Porque uma hora a gente vai morrer. Vai ficar para quem? Se não tiver outra pessoa, parente, ninguém vai herdar. Vai ficar para quem? Para a união. Então, não é seu. Você está apenas administrando algo que Deus lhe confiou. Então, é por isso que é importante a gente saber administrar bem com honestidade. Porque Jesus aqui, ele fala toda essa parábola aos discípulos, mas no final, ele fala desse administrador, que ele agiu com esperteza, mas ele não tinha nada de honesto. Então, o que vale aqui não foi a desonestidade dele, mas sim a esperteza com que ele soube solucionar aquele problema que havia acontecido com ele. Por quê? Chega o dono ali da empresa, podemos dizer assim, e aquele dono, ele diz assim: presta conta do teu serviço porque eu não te quero mais. Basicamente foi isso. Vai atrás de outra coisa, presta a contabilidade de tudo o que estava confiado a ti e me repassa. E aquele homem começou a pensar: para trabalhar, eu não tenho força, para cavar eu não tenho força, para mendigar eu tenho vergonha. Então, o que é que me resta? E ele ali ainda foi para o lado dos menos das pessoas menos favorecidas. Por quê? Aqui no Evangelho é falado que aqueles dois homens, um devia 100 barris de óleo, o outro devia 100 sacos de trigo, mas são pessoas simples que deviam, que pessoas que estavam ali, talvez passando necessidade, mas estavam devendo aquele dono da empresa. E o administrador, ele faz o quê? Chama aqueles menos favorecidos que estavam devendo e começa a dizer: tu que deve 100 barris de óleo, escreve aí 80. Tu que deve 100 sacos de trigo, escreve 50. Então, para dizer assim, ele, na hora que as coisas apertaram, ele ficou do lado de quem? Dos menos favorecidos. Por quê? Assim poderiam aceitá-lo em sua casa. Porque geralmente funciona assim: quem é mais humilde, quem é menos favorecido, tem mais humildade no seu coração. Eu não estou dizendo que as outras pessoas não tenham, mas geralmente funciona dessa forma. As pessoas, elas gostam de receber. Geralmente essas pessoas gostam de receber, como nós gostamos de receber as pessoas em nossa casa, de dar oportunidades às pessoas. E aqui é justamente falando sobre isso. A oportunidade que ele teve, a esperteza que ele teve para que um dia pudesse ali ser recebido na casa daquelas pessoas. E a gente tem que olhar para o que nós estamos fazendo da nossa administração aqui nesta terra. Seja dos bens materiais, ou seja dos bens espirituais. Porque o Senhor nos confiou. Será que eu estou sabendo administrar os bens espirituais da minha vida? Será que eu estou sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo? Será que eu estou deixando-me levar pelas coisas que o mundo me oferece e os bens espirituais, eles estão descendo pelo ralo? Nós temos que começar a entender os desígnios de Deus e o que é necessário para que eu um dia possa adentrar o céu. Porque o Senhor fala aqui que aqueles que agem com honestidade,
né, com justiça, em administrar os pequenos bens, eles vão saber administrar os grandes. O que é confiado a você, mesmo que seja pequeno, me foi confiado uma coordenação. É algo pequeno, não é algo grande. Né? Foi-me confiado rezar pelas pessoas, através do ministério de intercessão. Então, é algo que eu preciso cumprir. Não é algo que está distante de mim, mas é algo concreto para o bem do próximo e ao meu. Na oração da coleta de hoje, o Senhor fala sobre isso, sobre o amor a Ele e ao próximo, através da lei, através dos mandamentos. O Senhor resume toda a sua lei no amor a Ele e ao próximo. E muitas das vezes a gente não consegue compreender isso, não consegue nem entender que é necessário nós amar o nosso próximo. Por mais que tenha alguém falando, o catequista esteja falando, o coordenador, o padre, muitas das vezes a gente não consegue colocar aqui. Entra aqui, sai do outro lado, e a gente não consegue entender por quê. Na primeira oportunidade a gente pisa em cima do irmão. A gente massacra o outro. Então precisamos ter este conhecimento, que é necessário nós amarmos a Deus e ao nosso próximo, se um dia nós queremos entrar no reino de Deus. Uma outra coisa que é importante aqui na liturgia de hoje, na segunda leitura, diz assim no versículo 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aí aqui a gente, mas e os santos, Nossa Senhora, os anjos, onde estão aqui? Que há um só mediador. Mas a gente tem que entender que existem três naturezas: a divina, que é Deus, a angélica, os anjos, porque a divina é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de tudo. A angélica, eles são seres divinos, mas que não são onipresentes, oniscientes, e não têm esse conhecimento de tudo. Se Deus não falar, eles não saberão. Como eles não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem vai voltar a este mundo. Então, e a última, a natureza humana, né, que somos nós. Então, existem essas três naturezas, e essas três naturezas é justamente para que uma possa ir complementando a outra. E Deus, Ele age através do seu Filho, que é enviado ao mundo, para que seu Filho também conheça, faça parte da natureza humana, porque Jesus é de natureza humana e divina, e ali Ele entende o que é ser a natureza humana, entende o sofrimento, entende as dificuldades, e Deus ali envia seus anjos para cuidar de nós. O Senhor envia também, através do seu Filho, Nossa Senhora, os santos que, a partir deste entendimento do amor a Deus e ao próximo, se tornam santos. E eles servem para quê? Para nos ajudar, porque se o mediador entre este mundo é Jesus, né, para chegar a Deus, então os santos, os anjos, Nossa Senhora, servem para nos ajudar a levar até a nossa oração até Jesus, e de Jesus ele leva até Deus. Né? Uma intercessão, uma ajuda ali para que a nossa oração realmente chegue até Deus. E se você já foi indagado, mas por que tantos santos, por que Nossa Senhora, ela não faz nada? Serve sim para nos ajudar, para que a gente possa compreender isso, né? Que existe uma escada. É como se você vai fazer uma viagem. Seu destino final, por exemplo, é São Paulo, mas daqui você foi de carro até Belém, né? No caso, você foi até Nossa Senhora, depois de Nossa Senhora, até Jesus Cristo. De Jesus Cristo vai até Deus em São Paulo. É uma coisa para a gente poder entender, um exemplo para que a gente possa compreender o tamanho da graça que nós vivemos
E o quanto é importante a gente saber disso para defender a nossa fé. Porque senão, se a gente for indagado, a gente não tem argumentos. A gente precisa compreender o que é necessário para podermos verdadeiramente termos a consciência e a sabedoria para responder. E Jesus, voltando ao Evangelho aqui, ele fala que nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida. Nós precisamos escolher a quem servir. Eu quero servir ao mundo, que é o dinheiro, eu quero servir a Ele. Você já parou para pensar nisso? Quem mais você está servindo? Porque eu posso estar servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo ao dinheiro. Não dá certo. Porque a ambição, ela vem, né, vem sobre mim e eu quero sempre mais e mais. Deveríamos ter ambição por rezar, né, por estar fazendo a vontade de Deus, e às vezes essa ambição não vem. Porque ela requer mais dedicação nossa. A gente precisa se dedicar mais. A cada dia a dedicação na oração, a cada dia a perseverança, porque é o que nos conduz a Deus, é o que nos aproxima dEle, é o que vai fazer com que a nossa escolha por Ele seja concreta, seja verdadeira. Então precisamos, desde já, escolher com toda a firmeza do nosso coração. É isso que eu quero da minha vida, então eu vou batalhar por isso. Assim como você, desde da sua adolescência, juventude, você diz assim, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. Mas nós precisamos dizer, eu quero ser de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, porque a minha escolha é Ele. E se eu não afirmar todos os dias, eu vou esquecendo. Porque todos os dias, você que vive casado, você tem que afirmar, dizer para sua esposa, eu te amo, porque senão aquele amor vai acabando. Por mais que você diga não acaba, acaba. E se nós não reafirmarmos todos os dias ao Senhor, dizendo eu te amo, Senhor, eu estou aqui, ajuda-me a chegar até Ti, a gente vai esquecendo. Então precisamos reafirmar todos os dias. É todos os dias mesmo, é levantar e dizer, Senhor, eu te amo, me ajuda a chegar até Ti, até o Senhor. É isso que nós temos que fazer. E se nós não fizermos, se não estamos fazendo, comecemos a fazer, para reconhecer e o nosso cérebro entender que nós queremos aquilo. Que nós queremos, a vontade do nosso coração e da nossa mente deve ser a mesma. Que às vezes a gente tem a mania de que o coração, que é o cérebro quer uma coisa, né, o sentimento, a mente quer uma coisa e o coração quer outra totalmente diferente. Não vai funcionar, então os dois têm que trabalhar junto para que a gente verdadeiramente possa alcançar esta graça. E se for confiado algo a nós, que a gente possa administrar com maior zelo e amor, porque foi confiado por Deus. Que Ele não iria confiar nada a você se Ele não te desse a capacidade para isso. Porque Ele nos dá essa capacidade. Se Ele pede que nós administremos os bens dEle, é porque Ele confia em nós. E que nós possamos confiar em nós também. Porque muitas das vezes a gente acha que, eu vou receber uma missão, eu vou receber algo para administrar, e eu não vou dar conta. Você já começa a não acreditar em você mesmo. É acreditar, porque se foi confiado a você, você vai dar conta. Você acha que o padre vem aqui, está todo formado, se a gente não acreditar que a gente vai dar conta, a gente realmente não vai dar conta. Mas se a gente coloca ali como meta, eu vou dar conta de administrar uma paróquia, eu vou dar conta de administrar os sacramentos, eu vou dar conta de fazer tudo isso. Porque o Senhor me confiou, então eu vou fazer. Eu vou fazer porque Ele me confiou e eu vou administrar bem. Nós temos que ter isso na nossa mente e no nosso coração. É a vontade de Deus, não é a minha. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos fazer uma boa caminhada. A nossa missão vai ser belíssima, porque nós vamos entender verdadeiramente
que eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.